Olá, senhoras e senhores! Eu vim aqui falar hoje sobre um assunto muito importante e que nem todo mundo dá valor, que é a reserva de emergência. Então, hashtag reserva de emergência para ontem. Eu acho muito curioso o fato que nem todo mundo liga assim para reserva de emergência, sabe? Tipo, eu vou começar a comprar ação e dane-se. Só que não é assim, sabe? Tem passos, tem processos e a reserva de emergência é o primeiro passo. Sem ela, você não deve, pelo menos não deveria, começar a querer se arriscar na bolsa de valores. Se questionamentos vêm na sua cabeça do tipo, nossa, a Selic está muito baixa, onde é que eu vou investir agora, reserva de emergência? Fica tranquilo, esse vídeo eu fiz para você que tem que começar ou você que está começando aí no processo. Assiste ele até o final e vamos nessa. Você não acha que a reserva de emergência é importante? Pelo jeito você não viveu durante 2020 inteiro. Onde a gente teve uma crise gigantesca, muitas pessoas tiveram que recorrer à reserva de emergência, às vezes pessoas não tinham reserva de emergência e se endividaram por conta disso. Então assim, reserva de emergência é importante, por mais que pode parecer para você que nesse momento não é, ela é sim. Antes de mais nada, e para não perder aquele nosso velho costume, dá um like nesse vídeo, clica em se inscrever aqui, nesse botãozão vermelho chamativo que tem aqui embaixo, assim você vai ficar por dentro de todas as novidades que a gente fala aqui no Projex. E a reserva de emergência, por incrível que pareça, ela é para emergências. Então, seu cachorro ficou doente, ou você bateu o carro, alguém precisou de alguma coisa de saúde, você vai utilizar esse dinheiro. Se você não tiver esse dinheiro guardado, você vai se endividar provavelmente. Eu gosto de dizer que a reserva de emergência é aquela caixa de primeiros socorros. E a caixa de primeiros socorros, assim como a reserva de emergência, elas geralmente estão ligadas a coisas que não são boas. E um alerta para você: compra não é emergência, viagem não é emergência. Coloca na sua cabeça que a reserva de emergência geralmente está atrelada a alguma coisa que não é legal. Tá bom, já entendi, a reserva de emergência é mesmo importante, mas quanto que eu tenho que ter nela? A reserva de emergência você tem que ter de 6 vezes a 12 vezes o seu custo mensal. Você não sabe ainda quanto que é seu custo mensal, eu já fiz alguns outros vídeos aqui, até disponibilizei planilhas que vão te ajudar a encontrar, quanto que é esse valor, o teu custo mensal, quanto que eu, Júlia, preciso para sobreviver durante um mês, Esse valor vezes 6 ou vezes 12 tem que ser o valor da minha reserva de emergência, porque caso eu perca um emprego, eu posso sobreviver ali por um período legal sem ter que me endividar. E é muito importante isso, a gente ter essa segurança. Eu acho que você já deve ter se perguntado aonde investir a reserva de emergência, Porque a gente não é tão simples assim, mas existem 5 lugares que você pode investir a sua reserva de emergência. Nesses 5 lugares, eles têm todos 3 características em comuns, que são as características que um ativo de reserva de emergência tem que ter. A primeira característica é alta liquidez. Liquidez é a capacidade de você transformar um investimento em dinheiro no bolso. Basicamente isso, você precisa ter essa facilidade com a sua reserva de emergência, porque se você, precisa de um médico urgente, você não pode esperar 2 meses, Você precisa de um médico urgente para hoje, para amanhã no máximo. Então é muito importante que a tua reserva de emergência esteja no investimento que tenha alta liquidez. A segunda característica é a alta segurança, porque você não pode deixar teu dinheiro lá para talvez você ter que resgatar no momento que não tá legal, que ele tá desvalorizado. E a terceira característica é a média ou baixa rentabilidade. A reserva de emergência, ela não é um investimento que vai te dar grandes retornos, que são ótimos, tem alta rentabilidade. Não é para isso que os ativos de reserva de emergência servem. Eles servem para te dar liquidez e segurança. Então, você tem que achar ativos que te proporcionam isso com um rendimento baixo, médio ou baixo. Os 5 investimentos que têm essa característica, como eu disse antes, é a poupança, o Tesouro Selic, CDBs com liquidez diária, fundo DI, conta corrente remunerada, que geralmente tem em bancos digitais. Antes de eu entrar no detalhe sobre cada um desses 5 investimentos, eu quero saber de vocês. Comenta aqui nesse vídeo aonde vocês deixam sua reserva de emergência. O primeiro investimento que eu vou falar é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic, apesar do cenário brasileiro, ele ainda é um investimento mais seguro, ou pelo menos um dos mais seguros que se tem hoje no Brasil. Como desvantagem, o resgate dele só acontece no D+1, ou seja, se você solicitar o resgate hoje, ele só vai sair disponível para você amanhã. A segunda opção de investimento para sua reserva de emergência são as contas remuneradas, contas correntes remuneradas. Então, algumas instituições financeiras e bancos digitais, elas estão proporcionando já essa possibilidade para o investidor.
Então, são como é o caso do Nubank, como é o caso do PicPay, entre outras, né? Então, ela fica rendendo lá. O que, como vantagem, é porque ela tem um rendimento bom, atrelado a CDI, é um rendimento médio. Também ela tem uma liquidez quase imediata, na hora que você quiser você consegue resgatar esse dinheiro, mas como lado negativo, a chance da instituição quebrar é maior, né? É bem maior do que, por exemplo, o país quebrar. Quem quiser saber mais sobre como o seu dinheiro render pelo Nubank, eu já fiz um vídeo aqui explicando sobre isso. Terceiro investimento, CDB com liquidez diária, atrelado ao CDI. Não é muito fácil, não é uma coisa muito comum isso, mas existem já disponíveis opções assim nas corretoras. Como vantagem, tem uma rentabilidade média, uma liquidez diária, mas em contrapartida também tem uma chance maior em relação ao Tesouro Direto do banco quebrar. A outra opção é o fundo Trend DI. Ele tem a mesma segurança do Tesouro Direto, mas ele tem uma maior rentabilidade. Porque como funciona o fundo Trend DI? Ele é um fundo que ele compra vários títulos públicos, mas você não paga algumas taxas que você pagaria caso você estivesse investindo diretamente nesses títulos. Uma desvantagem é que existem poucas opções no mercado que eu invisto a minha reserva de emergência no fundo Trend DI da Rico. Eu acho muito bom. Ele tem liquidez diária, tem um bom rendimento, tem taxas baixas, então proporcionando o que eu busco para reserva de emergência. O quinto investimento, mas não menos importante, a queridíssima do povo brasileiro, a caderneta de poupança. Lado positivo da caderneta de poupança, liquidez imediata. Lado negativo é o rendimento baixíssimo, o menor rendimento que tem entre todos esses investimentos que eu citei é a poupança. Para vocês entenderem, a poupança ela tem duas regras, quando a taxa Selic está superior a 8,5% ou como está igual e inferior a 8,5%, que é o nosso caso atual. Nesse caso, ela rende 70% da Selic. A Selic hoje está 2%. Então, ela está rendendo 1,4% ao ano, que é muito baixo. E também, ela tem uma política que é do mêsversário, ela só rende 30 dias depois que você colocou o dinheiro lá. Então, se você colocou R$100 no dia 1º de janeiro, ela só vai render dia 1º de fevereiro. Se você tirou dia 31 de janeiro R$50, ela vai render sobre os R$50 que completou aquele mês na caderneta de poupança. Algumas dúvidas podem surgir e eu vou falar para vocês aqui agora aonde não investir de jeito nenhum. Primeiro, LCI e LCA, letra de crédito imobiliário e letra de crédito agrícola. Elas não têm liquidez, esses dois investimentos. Eles são atrelados à taxa, mas eles não têm liquidez. Eles têm geralmente um prazo e esse prazo é daqui, sei lá, 2 anos, 3 anos. Se você quiser resgatar esse dinheiro antes, você vai perder dinheiro, literalmente vai perder dinheiro. Eu até tenho um investimento de LCI e eu fiz um teste só para simular quanto que eu perderia. E no meu simulado deu que eu perderia quase R$150. Então eu deixaria de ganhar tudo e ainda pagaria R$50. Então assim, não vale a pena e não tem como ser para reserva de emergência. O segundo lugar que você não deve investir para reserva de emergência é o CDB, que não tem liquidez diária. Se você vê lá na sua corretora um CDB, nossa, 120% do CDI, provavelmente ele tem uma data de vencimento posterior. E isso também não serve para reserva de emergência, porque vai ser aquele dinheiro que você vai perder caso precise resgatar antes. E o terceiro investimento que não se pode investir para reserva de emergência é o Tesouro IPCA e o Tesouro Prefixado, porque eles têm uma coisa que se chama marcação de mercado, que é basicamente uma variação, uma oscilação do preço. Então pode ser que no momento que você queira resgatar esse dinheiro, ele esteja em alta e você acabe ganhando, mas pode ser que não. E aí você vai acabar perdendo o seu dinheiro que você não pode perder porque você precisa dele para emergências. Então, como conclusão, a sua reserva de emergência ela não pode estar em locais que tenham risco de desvalorização do seu dinheiro. Você precisa ter a reserva de emergência em um lugar que você consiga tirar em qualquer momento com o mesmo valor ou um valor superior ao que você deixou lá. E apesar do valor da taxa Selic, que hoje está super baixo em 2%, se a Selic voltar aos patamares anteriores ou abaixar ainda mais, se é que é possível isso, essas características da reserva de emergência se mantêm. É isso, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima.